É o maior sucesso de sempre do teatro português, não é do cinema. O cinema já lá foi também, a Amália. A Amália, o musical, estreou-se em finais de 1999, primeiro no Funchal, depois em Lisboa, onde se manteve 6 anos em cena. Regressou este ano, de 2017, com uma nova versão, revista, não sei se aumentada, e esta sexta-feira, 9 de junho, chega às 100 representações. A autoria é de Filipe Laféria, a protagonista é a minha querida Alexandra. Muito bem-vindos, Filipe e Alexandra, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Se me das licença, Alexandra, devia começar pelas senhoras, mas aqui ao Filipe é uma aposta de risco esta reposição. E não é um bocadinho perigoso voltarmos aos sítios onde fomos felizes? Não sei. O Scott Fitzgerald, que é um grande autor americano, diz que nunca se deve regressar ao passado. Mas o regresso ao passado também é bonito e também foi... Isso é tirar um título ao Júlio Isidro, não é? Exatamente, e é um filme que havia, que era o Regresso ao Passado. Mas... não tem nada a ver com o passado, porque é uma nova versão. É exatamente porque isso. Nós, hoje em dia, sabemos muito mais da Amália do que eu sabia quando ela me desafiou, porque foi um desafio da própria Amália, a fazer um musical sobre a vida dela. Portanto, nesta nova versão revelam-se segredos que eu próprio, quando escrevi, não sabia. Como por exemplo, Filipe? Muitos, até da sua vida amorosa, da sua vida sentimental, também outras frases que eu aproveitei dela, outra perspectiva e outra maneira de ver a Amália, muito diferente da primeira. Embora tenha a mesma aspecto, seja um grande espetáculo, um grande musical, eu acho que é um dos melhores musicais que eu fiz em toda a minha vida e, sobretudo, é um tema português e é um tema que fala em nós, porque a Amália é o símbolo e o ex-libris de um certo Portugal que, com a morte dela, morreu. Nós estamos noutro Portugal e caminhamos para outro Portugal. Felizmente também. Eu, às vezes, olho para as minhas netas e penso assim, eu não vou estar neste tempo que elas vão viver. Portanto, elas vão viver noutro Portugal. Mas o Portugal da Amália foi muito interessante, porque a Amália, como todos nós sabemos, começou em criança a cantar na rua. Ela ainda vive na República, na Primeira República, depois atravessa todo o Estado Novo até ao 25 de Abril, que também ultrapassa, e é que a democracia de facto consagrou a Amália. Ainda me lembro do espetáculo maravilhoso que ela fez no Coliseu, em que o Mário Soares lhe deu um prémio. Ela disse que o Mário Soares também cantava muito bem. Em cena aberta. Em cena aberta. A Amália era uma mulher luminosa, uma mulher... Eu conhecia pessoalmente, relativamente bem, porque ela era misteriosa. Ela, como a Alexandra diz todas as noites no teatro, ela era uma mulher que tinha dentro delas várias mulheres. Como uma atriz, porque eu acho que... Mas utilizava conforme as circunstâncias? Sim, eu conhecia já, eu não conhecia... Quer dizer, a primeira vez que eu vi a Amália, e ao final do primeiro ato, foi em Monte Gordo, eu devia ter para aí 6 anos, e lembro perfeitamente que a primeira parte foi dentro do Casino Oceano, mas que os pescadores e o povo rodearam o casino e tanto chamaram pela Amália que ela faz a segunda parte à varanda, portanto, para a praia, para o mar, e eu lembro que era muito miúdo, estava lá com os meus pais e os meus irmãos, e essa imagem ficou-me para sempre, e é por isso que no final do primeiro ato eu ponho essa cena, não em Monte Gordo, mas no Funchal, porque depois era hábito a Amália cantar sempre, quando fazia as digressões, também para a população que, não tendo dinheiro para haver nos teatros e nos casinos, chamava e ela ia cantar para o povo. Mas só os grandes é que fazem isso? Sim, a Amália foi. A Amália é um caso único, porque viveu também numa época muito especial. Ela teve a inteligência de se dar também com os grandes intelectuais da época. Também temos toda a sua sensibilidade que ela captava muito bem. Ela, sendo uma mulher
que veio da rua, que veio de um bairro popular, ela torna-se uma mulher sofisticada e intelectualmente evoluída. Lembra-se que a Amália falava corretamente 8 línguas. Aliás, E cantava. E cantava e muito bem. Agora saiu um disco de que é a Amália em Itália, que é uma maravilha, de facto, ouvir-se a facilidade com que ela canta em italiano. Ela foi uma enorme vedeta, um enorme mito e, de facto, ficará para sempre. Daqui a 100 anos ou 200 anos ainda vai-se saber que é a Amália Rodrigues. Talvez não se saiba quais são os políticos de agora ou de há 5 anos. Os anos são os Mas a próximos. Amália Rodrigues sabem de certeza, porque ela é um símbolo como pessoa, como Camões, de uma artista que personificou a alma portuguesa. Então, Filipe, o que é que esta peça, esta nova vida, a segunda vida da Amália musical, tem para mostrar, para revelar? Tem para revelar outras facetas da Amália que na primeira versão não estavam tão nítidas. Aliás, há cenas novas, há novas situações, desvenda-se muito a relação dela com o Ricardo Espírito Santo e com o Eduardo Ricciardi. O Alain Humain, que foi, de facto, a Amália teve a sorte também de ter 2 grandes compositores na vida dela, teve muitos, não é? Mas 2 que a marcaram profundamente. O primeiro foi o Frederico Valério. O Frederico Valério, porque fez fados para a voz dela. O fado era uma canção pobre, não é? E ele abriu-a... Pobre musicalmente falando. Pobre musicalmente falando. E ele abriu-a, de facto, à voz dela, e era um compositor genial. Era um compositor que vai também perdurar por este futuro afora que nos espera. E o Alain, mais sofisticado, que lhe dá o ensejo de cantar os grandes poetas, não é? Os grandes poetas de portugueses. Ela leva para o fado a maravilhosa poesia portuguesa de Camões, de Alexandre. Eu acho que as pessoas não têm essa sensibilidade de perceber bem a importância que ela teve a esse nível. Exatamente, porque ela levou, de facto, toda a nossa... o creme de la creme da nossa literatura, não é? E através desses poemas e da música, muito inspirada não só do Alain Humain, mas também do Alberto Janes, de poesias maravilhosas. O Foi Deus é do Alberto Janes. Poesias maravilhosas como a do Gé Régio, como a do Pedro Almendel. Eu acho que o Pedro Almendel é injustamente também esquecido. David Mourão Ferreira também. É um grande poeta, o David Mourão Ferreira, o O'Neill, o Ari dos Santos. Ela tinha essa sensibilidade de escolher, de facto, o que melhor há na poesia portuguesa. E até ela própria, porque ela escrevia muito bem. E agora vemos que muitas cantoras agora nossas contemporâneas vão buscar os poemas dela, não é? Há muitas que calcam as carreiras, então o início das carreiras são a Amália, não é? Sim. Aliás, é muito engraçado porque quando vão lá fora é o próprio povo, é o próprio público que pede para elas cantarem os fados da Amália, porque os fados da Amália estão enraizados na alma portuguesa e no gosto do povo português. Por falar em fados da Amália, obviamente neste momento, não sabes de cor se calhar, quantas vezes é que já cantaste estes fados? Ou tens ideia o númerozinho? Nós uma vez tínhamos feito contas, aliás, mas é fácil. Eu, por exemplo, na primeira versão fiz 1000 representações. Ora, 1000 representações a 26 fados por noite, portanto, é fácil. É fazer as contas como diria o António Guterres. É fácil. Agora, por acaso, não canto 26, canto 22, portanto, menos 4. Mas algum dos fados desses 22 é novo ou não?
Não, não, a história, portanto, porque a história da Amália é a mesma. Não, mas poderia haver um fado diferente. Os fados são os mesmos. Os fados são os mesmos, porque ali estão os fados mais conhecidos da Amália, os fados que mais marcaram a carreira da Amália. Aí também o creme de la creme dos fados. E os fados que as pessoas estão à espera de ouvir. Portanto, no aspecto repertório, não se mudou, os fados não se mudou, a história mudou um bocadinho. A história também não se mudou, porque é a história da Amália. Portanto, está apresentada de uma outra forma. A nível de cenários, as coisas estão completamente diferentes. Portanto, hoje em dia já passaram 17 anos. 17 anos, é? É muito. Portanto, a nível técnico, as coisas evoluíram imenso. A nível cénico, temos vídeos fantásticos. Mas, portanto, claro que os fados, nós temos que cantar aqueles fados, temos que cantar o Ai Moraria, temos que cantar o Foi Deus, temos que cantar o Povo que Lavas no Rio. Portanto, todos esses fados têm que ser cantados. Portanto, a história é a mesma, não é? Só que está apresentada de uma outra forma. E agora, há bocadinho estávamos aqui a falar, antes de começarmos esta gravação, eu perguntava, já conheces estes fados, cantas de trás para a frente, frente para trás, e tu dizias-me uma coisa, pois, isso é que é perigoso. Isso é que é perigoso. Nós já temos quase a sensação de que aqueles fados nos pertencem também. Sem dúvida, cantá-los todos os dias, porque a interpretação. Para já o fato é uma coisa, nunca se canta todos os dias igual. Há sempre qualquer coisa diferente, há uma voltinha que nós damos diferente, há uma nota que aliás, nós... como a própria Amália. A Amália penso que nunca cantou dois fados da mesma forma. Sim, é difícil cantá-los igual. E não sabia fazer playback. Há uns programas na RTP... É das piores coisas que é fazer playback de fado. É horrível. Quando tem que se fazer mesmo, porque às vezes na televisão temos que fazer mesmo, por questões técnicas, é das piores coisas que há é fazer playback de fado. Uma canção faz-se lindamente. De fado é impossível, precisamente porque nós nunca cantamos da mesma forma. Então é das coisas mais horríveis é ter que fazer playback de fado. Até porque o fado tem que ser cantado, tem que ser vivido naquela altura. E no momento, não é? E no momento. E depois também depende muito, no caso do musical Amália, da empatia que se cria entre o público e o que acontece no palco. E acontece muito essa empatia. O público dá-nos sei lá, força, dá-nos uma alma, porque ajuda-nos imenso à interpretação. E uma coisa que acontece também neste espetáculo é que a história, o Filipe há bocado dizia, está mais bem contada, eu penso, não é? Está mais há menos zonas de sombra, há menos zonas de sombra, não é? As pessoas percebem melhor, portanto, a história da Amália. Pronto, apesar, como eu dizia, apesar da história ser a mesma, não vamos mudar a história, não é? Mas está contada de uma outra forma e as pessoas percebem. Tanto que as pessoas adoraram a primeira versão, a prova está que... 6 anos. Tivemos 6 anos, mas as pessoas hoje em dia dizem até que gostam mais desta. O que acho que é muito bom, porque se dissessem ao contrário, se dissessem gostávamos mais da outra, nós ficávamos tristes, porque as coisas mudam, passaram 17 anos e é sempre bom as pessoas dizerem-nos que, portanto, as coisas são melhores e melhoraram. E é o que acontece, as pessoas gostam muito, muito desta versão. As pessoas que já viram a outra, há pessoas que já foram ver esta e que já repetiram também esta. Mas nenhuma 35 vezes? Pois, 35 vezes, 35 vezes não. Mas é verdade ou não que há uma senhora que já foi ver 35 vezes? Eu conheço uma que foi ver, eu conheço uma miúda que não gostava de fado e que não gostava da Amália, não apreciava, pronto, era muito jovem na altura, e depois foi ver 20 vezes. Agora 20 35 vezes? Não sei. 35, mas se calhar é clandestinamente que ainda não... Eu um senhor que viu 600 vezes. Mas isso era especial, era o senhor... mas é verdade? Sim. 600 vezes? Estava lá quase todos os dias, era impressionante. E dava-lhes prendas, eu tenho muitas prendas dadas por ele. Também eu. A 100ª representação... Filipe, mas pagava o bilhete cada vez que lá ia? Pagava. E pá, que lucro é que vocês tiveram? Pagava, depois no final, não é? Às vezes já o No deixavam entrar, porque ele realmente... Nas últimas 545... às vezes ele lá entrava, mas ele queria pagar o bilhete, por acaso já faleceu esse senhor. Não sei, sim, dizem que sim. E dava-nos prendas, por exemplo, amanhã temos, hoje sexta-feira. Hoje é sexta-feira, temos a 100ª representação. Se ele estivesse cá, lá não tinha prendinhas para nós, porque era... Não, mas aliás, com este musical aconteceram coisas... Partilha connosco essas memórias. Olha, Paris foi talvez o da memória mais fantástica quando fomos a Paris. No Zenit? Ao Zenit e fizemos uma enorme digressão por toda a França e para a Suíça, mas de facto aqueles dias de Paris com aquelas milhares e milhares de pessoas a assistirem com o Zenit completamente cheio, ficará para sempre na nossa memória e que foi a maior homenagem que se possa fazer à Amália Rodrigues. Já agora, Filipe, esta segunda versão, esta segunda vida do Amália,
também poderá ter hipóteses de passar as fronteiras? Eu Ou gostava o que é que falta, o que é que falta para se concretizar? Os contratos. A discussão dos Patrocinadores, contratos, não é? dos patrocinadores. Nós somos muitos. É uma Pois, companhia com um grande muita gente. espetáculo. Quantas não é pessoas estão envolvidas no total? Não sei. Entre bem, técnicos, mas- atores. Mais que 50. Sim, bem, mas 5 Mais, pessoas, mais sim. 60 É um pessoas. verdadeiro luxo, não é? É um grande espetáculo. É de facto muito arriscado levá-la a cena numa cidade tão pequena como Lisboa, mas curiosamente os turistas e os imigrantes, sobretudo os nossos imigrantes, as pessoas que têm muitas saudades de Portugal, que vivem longe e que nos estão a ouvir neste momento, vêm sempre a Lisboa e vão ao Politeama para ver a Amália. E todos os dias temos centenas de turistas, japoneses, franceses, muitos brasileiros. Porque há legendas em inglês. Em inglês e em espanhol. E em espanhol. E em francês também. Portanto, as pessoas, mesmo que não dominem o português, seguem a história sempre pelas legendas. Mas eu acho que as pessoas vão também para reencontrarem-se com a Amália e reencontrarem-se consigo próprios e, como eu disse há bocado, com a alma portuguesa, porque de facto a Amália espelhou com toda a sua luz, toda a sua sombra da sua vida e com a sua música o sentimento mais profundo do coração dos portugueses. Alexandra, já há algum espectador um bocadinho menos atento ou mais efusivo de confundir com a Amália? Não, às vezes o que me acontece, muitas vezes, como eles me chamam Alexandra, às vezes chamam-me Amália, mas é por confusão. Mas eu, aliás, eu posso contar um episódio muito giro, precisamente em Paris, no Zenit. A uma altura, eles já não nos deixam, depois do final, não nos deixam sair para ir cumprimentar as pessoas. Não são portugueses, não é? Mas eu tinha lá familiares e então pedimos para ver se eu podia ir ali assim, por um lado, lá por trás da cortina, atrás do palco, cumprimentar os familiares que tinham vindo de longe para me verem. E deixaram-me. E quando eu saio, as pessoas entretanto já iam saindo, quando eu estou a conversar ali com os meus tios, veio uma senhora japonesa, era japonesa, e vem-me cumprimentar, mas a senhora estava com a cara, parecia, sei lá, uma bola de chorar. E chegou ao pé de mim e chamou-me Amália, e disse, Amália, apertou-me a mão e disse, pronto, parabéns, e adorei, e disse, Amália, eu disse, eu não sou a Amália. Eu disse, eu não sou a Amália. E ela vai dizer, não tem importância, porque conseguiste transmitir-me as mesmas emoções que a Amália me transmitia. Eu acho que isto é fantástico, não é? Quer dizer, fiquei, essas coisas sabem-nos bem. Por acaso não soubeste se ela alguma vez a viu cantar ao vivo? Deve ter visto. Deve ter visto pela maneira, sim, pela maneira para como poder ela comparar, podia não é? ser uma fã, aquelas japonesas, porque no Japão gostam muito de fado, gostavam muito da Amália, e portanto penso que seria uma dessas pessoas que já terá, não lhe perguntei, não é? Mas para ela me dizer isto é porque realmente a viu ao vivo, porque ela viu-me ao vivo, e se eu lhe conseguir transmitir as mesmas emoções, deve ter visto a Amália ao vivo. Mas aconteciam coisas fantásticas com o musical. Por exemplo, também no Zenit, eu acabo de cantar O Povo que Lavas no Rio. Acabamos de cantar e as pessoas batem muitas palmas, há uma pausa, porque depois ao final, né, da peça, que canta o grito e há, portanto, aquela despedida da Amália. E, entretanto, temos que esperar sempre um bocadinho que as palmas acalmem, não acabem, mas acalmem, para eu começar a cantar o grito. Entretanto, as palmas não acalmavam, continuavam, eu estive ali de braços abertos e a companhia toda, eu até quase já me deu aos braços, só que, entretanto, apanhámos todos um susto, porque começámos a ouvir um barulho estranho, parecia, sei lá, uma trovoada, então eram as pessoas do género a pedir com os pés? Com os pés. Ancora. Eu vi um barulho ensurdecedor, toda a gente a bater com os pés no chão, e nós assim, e agora quando é que isto acaba? Mas era realmente muito E vocês emocionam-se, arrepiam-se todos? Sim. Aliás, eu devo dizer que eu todos os dias choro. Uns dias mais que outros, há dias que fico mesmo lavada em lágrimas. No final da peça, porque é muito emotiva, portanto, o que eu digo, o que eu digo em Amália, em personagem, ela despede-se, portanto, era uma pessoa que está à espera da morte, vem morte, que tanto tardas, todas essas coisas, isso realmente toca-nos. E depois também nos toca, porque muitas vezes apercebo-me, a pessoa ali começa a cantar o grito, pessoas que estão também a chorar, mas é muito engraçado ver essas pessoas a fazerem isto assim, portanto, as pessoas não me estão a ouvir na rádio, mas é, portanto, a limpar as lágrimas nos olhos. E isso também nos causa ainda mais emoção.
é realmente um espetáculo muito emotivo, é um espetáculo. Mas há uma coisa também neste espetáculo que eu noto mais ainda agora nesta nova versão. As pessoas divertem-se imenso, mais ainda que na primeira. Porque eu penso que o primeiro espetáculo era mais denso. Era uma coisa mais denso. Este tem os dois lados. Tem o lado realmente emotivo. Mas aparece o Alfredo Marceneiro e a Berta Cardoso. Sim, muito para bem divertirem as interpretados. pessoas. Isso, por isso é o que eu digo, aquelas cantigas têm que estar lá. Há coisas que têm que estar lá. Mas nesta versão as pessoas riem imenso. Porque há cenas, por exemplo, com o Marceneiro e com a nossa Berta Cardoso, que é a Cristina Oliveira, que interpreta lindamente, riem-se. E depois, por exemplo, até cenas minhas que antigamente as pessoas não se divertiam. Hoje, as pessoas também até com cenas, tantas cenas normalmente da Amália eram aquelas mais fortes. Mais densas. Mas há cenas que é a chegada ao aeroporto, a encontro dela com a mãe, quando ela vem do Brasil, em que as pessoas hoje riem-se imenso. E eu, que me recordo, na primeira não riam tanto. Então o que é que está a mudar? O público também está a mudar um bocadito? Embora sejam as mesmas cenas, Filipe. Sim, é diferente. Mas as cenas, como dizia o Filipe, estão um bocadinho mais bem explicadas. Sim. E estão mais... Aligeiradas? Não é a palavra, não é aligeirada, não. aligeirada. Há uma distância, o tempo também distancia. Quando a Amália estreou ainda... Nós, se calhar, também estamos a interpretar melhor. Não, mas também Portugal... Tem mais rodagem. Em 1999, Portugal estava de luto pela Amália. Hoje há uma certa distância. Mas a Amália que continua cada vez mais viva. Você veja que todas as cantoras e até cantores vão ao repertório dela. O que não acontece, por exemplo, com a Piaf ou com a Judy Garland. É raro uma cantora nova cantar uma canção da Piaf ou da Judy Garland ou da Shirley Bassey. E aqui não. Aqui todos cantam, todos vão beber à fonte da Amália. Porque, portanto, a Amália está, de facto, mais viva do que nunca. E os fados dela são realmente fados que toda a gente conhece. São imortais. Sem dúvida nenhuma. Agora há uma coisa engraçada. A primeira versão do Amália, por exemplo, tanto quanto eu me lembro, lançou uma carreira fantástica, que era do Tosé Zambujo. Do Tosé Zambujo. Na altura não era António Zambujo. António Zambujo é agora, não é? Na altura era o Tosé Zambujo, não é? Tosé Zambujo. Que fazia o Francisco da Cruz, o primeiro marido da Amália. Ele não era muito conhecido. Há 17 anos não era muito conhecido. Não era conhecido sequer. Ponto final. Ele começou ali. Veio uma audição, não é? Veio uma audição e eu achei que ele faria muito bem o primeiro namorado, o primeiro marido da Amália, o Francisco da Cruz. E ele fez maravilhosamente, porque, aliás, é muito boa pessoa, muito bom cantor e um grande amigo. Quem é que se revelou mais? A Aliana, que faz a Amália quando jovem. São tantos. O Salgado, Gonçalo Salgueiro. Gonçalo Salgueiro. Também não era completamente desconhecido, também foi uma audição e também se revelou um fadista com uma voz também impar. Era completamente desconhecido. Completamente. Foi uma audição mesmo, foi a audição. Nós conhecíamos, sabíamos que ele cantava bem, mas... A única vedeta era alguém chamado Alexandre, não era? Era. E o Carlos Quintas, que era muito conhecido. A Noémia Costa também teve ali o papel. Sim. Francisco Sobral, o Carlos Veríssimo. Tantos, o Tiago Diogo começou por fazer uma figuração e agora faz o Alain Ullmann melhor que todos, porque é maravilhoso. É um grande ator. O Alain Ullmann era o Feist? Começou por ser o Feist, depois foi o António Leal o Henrique. E depois era o... Depois foi o Tiago Diogo, que de facto é inultrapassável a fazer, faz maravilhosamente, sem desprimir para os outros, mas faz maravilhosamente a figura do Alain Ullmann, tão subtil do Alain Ullmann. Já agora gostava de saber, entre vocês, Filipe Laféria e Alexandra, quando é que vocês se conheceram? Há tanto tempo, não me lembro. Eu lembro-me e fui... Então, as mulheres têm essa vantagem, é? Fui e via muito assustada, porque tinham dito que o Filipe Laféria... pois foi na grande noite. Fez-se luz. Lembra-se. E eu cheguei, sentámos-nos na plateia, e não é naquele dia... Logo, quer dizer, eu ralhei. O Filipe estava-se a zangar com a Lia Gama e com a Maria Ema. Porque elas não sabiam ainda o texto pronto, naquele dia ainda não sabiam, então o Filipe lá deu aqueles nervos que elas tinham que saber aquilo logo, porque o Filipe é assim. Dá-nos um papel agora e logo à noite vamos ensaiar, temos que saber aquilo de cor, não é?
E então, é verdade, eu fui lá à férias. É um bocadinho, sei só um bocadinho. Mas é bom, porque assim nós temos que nos aplicar. E nesse dia, portanto, eu estava sentada e começo a ouvir o Filipe um bocadinho exaltado com elas as duas e disse: Isso que vai correr mal. isto não está nada. Não sei se gosto, como eu costumo dizer, não sei se gosto. Mas entretanto chega, senta-se ao meu lado, o Filipe, não sei se lembra, ao meu lado, me diz: olá, e tal, sentado. Olha, não ligue, porque isto tem que ser assim de vez em quando, porque elas são muito boas atrizes, mas de vez em quando nós temos que dar assim um raspanete. Mas veio elogiá-las. Veio Era elogiá-las. muito difícil o número que elas faziam. Aliás, aquilo era difícil porque aquilo elas tinham que aprender em 3 dias ou 4. Sim, 3 dias. Um espetáculo, porque aquilo uma era revista semanal. inteira, uma revista de 70 Eu minutos. sei porque depois eu fiz e pronto, e não é fácil porque realmente tem que ser muito poucos dias Foi a para tua para se primeira aprender. participação enquanto atriz? Onde? Na Grande Noite? Não, Sim. não fiz aí, só fui cantar. Só foi cantar. Não, e o não Amália? O Amália que foi a primeira. Foi a primeira, não é? Aliás, eu fiz umas coisinhas, umas gracinhas, mas não nada. Com o Filipe no cabaré. Andei ali em cima do balcão a É dançar. Aliás, o Filipe já me pôs a fazer coisas, também já me despiu. Despiu, quer dizer. Alô, atenção ao marido, atenção. Quer dizer, não, embrulhada num grande roupão, porque eu fazia, por acaso, um bocado parecido com o fado de cada um da Amália. Lembra-se desse programa também? Sim, com o Carlos Paulo. A verdade, em que eu, portanto, aparecia a cantar, era uma miúda que tinha vindo da província, por um arzinho de simples, e depois transforma-me numa grande vedeta. Então, quando eu digo despiu-me, quer dizer, é uma forma de falar. Emocionalmente? Não, tive mesmo que estar embrulhada num roupão a darem massagens para eu me transformar numa grande vedeta. Não, mas fiz coisas assim engraçadas com o Filipe, mas pequenas coisinhas, pequenas intervenções, nunca tive assim pretensão a ser atriz. Olha, e a tua voz ainda é a mesma? É melhor, sim. melhor. É muito. Está melhor. Mais madura. É? Mais madura, mas pronto. Está mais grave. Eu geralmente tenho usado, por exemplo, o Paulo de Carvalho esteve aqui recentemente Sim. e ele está a comemorar 55 anos de carreira. E ele disse-me, de facto, e eu acho que é normal para todos os cantores, a voz assim um pouco mais alta e mais aguda está mais baixa. Não é mais baixa. Mais cheia, será? Mais cheia. Fica mais cheia. Sentes isso? Eu sinto, sim. Aliás, mas isso ao longo dos anos. Eu com 20 anos tinha uma vozinha, parecia um pintacilo que falava assim. E ouço gravações minhas antigas, desde o meu primeiro disco, A Senhora Maria, e a voz está diferente, quer dizer, o timbre é o mesmo, mas tenho a voz mais cheia, mais madura. Naquela altura era uma voz talvez mais frágil. Tu em Moçambique nunca gravaste nada? Não, tenho coisinhas tenho em fita, ainda aquelas fitas. Por acaso tenho umas recordações do Rádio Clube de Moçambique. O meu irmão gravava-me na altura e algumas desapareceram, mas ainda tenho. E tens isso tudo passado para os DVDs e para os CDs? Tenho umas coisinhas passadas para CD, por acaso. Mas é tão engraçado ouvir-me. Um dia destes vens cá partilhar isso connosco. É muito engraçado ouvir-me cantar com a orquestra do Artur Fonseca. Aí está, outra coisa que acontece, os autores e os compositores no nosso país são muito esquecidos. O Artur Fonseca, um homem que fez o grande êxito da Casa Portuguesa. E Moçambique, do João Marito dela. Pois, mas a Casa Portuguesa, Claro. toda a gente conhece mundialmente. Eu canto a Casa Portuguesa nesta versão, na outra também cantava, mas nesta versão acontece uma coisa muito gira, outra coisa diferente que acontece. Pois, o público canta comigo, mas de uma forma incrível. Na outra, talvez mais fechados. Mais tímidos. Pronto. Agora, nesta versão, as pessoas cantam, eu que faço uma cena de folclore, as pessoas cantam aquele folclore, é uma altura em que até descanso um bocadinho, porque eu canto tanto. A Casa Portuguesa, as pessoas fartam-se de cantar, é muito fantástico. bonito, é? E fica muito bem, portanto, há essas mudanças, porque as pessoas também têm que ver uma coisa, por exemplo, a Amália, nós estávamos a falar, via toda aquela angústia, aquela solidão que ela tinha, mas a Amália é uma mulher muito bem disposta, divertida. Por isso é que eu digo que também nesta versão há essa parte divertida, porque a Amália E isso também nota-se tinha... no folclore, justamente. A Amália também tinha e era bem disposta. Eu no final também digo, aliás, eu não sou feliz, mas sou bem disposta. Olha, chegaste a conhecer a Amália? Sim, ainda conheci, em espetáculos. Não Mas muitos, em Moçambique ou já em Portugal? Aqui, e aqui tive a sorte, eu digo que tive a sorte, ou o privilégio, de ir uma noite à casa dela, porque tive pena de ter uma noite em casa da Amália. Foi uma noite, e foi um serão bem divertido, em que eu entrei muda, saí calada. Então não está gravado em disco, Não está, não, até porque eu não disse nada. Ela há uma altura que diz assim, ela era muito engraçada, ela era divertida. Uma altura que olha e diz assim, está aqui uma pessoa que está farta de falar, que é a Alexandra. Porque eu não me disse nada, mas ela realmente era uma mulher que a mim intimidava um bocado. É isso que eu ia perguntar, a figura dela. Intimidava um bocado. Eu para já sempre gostei muito de ouvir a Amália, mesmo quando não gostava muito de fado, porque nós em Moçambique não estávamos tão ligados ao fado.
Mas sempre gostei nunca fui vê-la, ela foi lá cantar várias vezes a Moçambique, nunca fui vê-la. Mas gostava muito da voz dela, mas quando, assim, com ela, eu aliás já tinha tido a oportunidade de estar com ela na Grande Noite de Fado, mas nem me aproximei, nem falei, nem pensar. Mas ela tinha realmente... Mas ela sabia quem tu eras. Sabia sim, porque quando cantei o Zé Brasileiro Português de Braga, tenho lá o recorte, aliás, ela diz que uma das cantigas que tinha gostado desse festival tinha sido precisamente o Zé Brasileiro Português de Braga. Do António Sala. Mas que, mas que ela não se lembra, porque há uma vida muito preenchida. Segundo diz o António Sala, aqui há uns anos, há muitos anos, porque eu já cantei o Zé Brasileiro há quase 40, portanto tinha-lhe oferecido o Zé Brasileiro, mas ela achou que não era música para ela, não era para o género dela. Mas a primeira pessoa a quem foi oferecido o Zé Brasileiro foi a Amália. Só que, entretanto, ela não se lembrava, há certas coisas, eu aliás tive a oportunidade de ver que quando estivemos lá nessa noite, certas coisas que a estrela é que dizia: oh Amália, não se lembra que fizemos isto? Pois, porque realmente era uma mulher com uma vida muito preenchida, não é? Havia aquelas que lhe passavam. E isso o Zé Brasileiro, ela não focou nessa entrevista, mas eu tenho lá o recorte a dizer que ela diz que uma das cantigas que ela gostava era o Zé Brasileiro, porque era uma canção muito portuguesa. E eu até fui desclassificada, nem sequer fui à final. Mas ela depois cantou músicas do Carlos Paião, o Senhor Extraterrestre. Sim, aliás, o Júlio Isidro costuma contar essa história, foi depois de uma fase de ostracismo que a própria RTP, na altura a televisão única em Portugal, votou, e de facto ela esteve proibida de entrar nas instalações da televisão e fazer programas. Temos que concordar, foi muito acarinhada e bem tratada, houve fases também que foi muito maltratada. Não é? Isso também se diz na peça. Também se diz na peça. E nesta segunda versão está mais explicado. Mais explicado. Filipe, e parte polémica, o que é que a família diz sobre isto? Há a família que gosta e há a família que não deve gostar, porque é muito dizer, porque a Amália é a minha Amália, portanto não tem, é como eu vejo a Amália, quando nós sobretudo é por isso que eu digo que é a Amália um musical. Disse portanto, tudo o que queria. Eu não vou fazer uma biografia. É isso que escreveu tudo o que queria sobre a Amália? Sim, escrevi tudo o que queria sobre a Amália e acho que ela gostaria muito. Por alguma razão ela é que me escolheu. Porque a Amália teve essa inteligência de quando em 1998 vai ver a Maria Callas, ela diz ao Filipe: mas porquê é que você não faz está a fazer sobre a Callas, porquê é que não faz sobre mim? Mas eu não conheço nada da sua vida. Então ela disse: olha, leia a biografia que saiu do Vitor Pavão dos Santos, porque sou eu a falar. É a minha maneira de falar e foi aí que eu me inspirei para a primeira versão. Hoje já me inspirei mais porque há muitas fontes? Há muitas fontes sobre a Amália Rodrigues. E sabemos tudo sobre ela? Nunca se sabe nada muito sobre uma pessoa. Uma pessoa é sempre um mistério. A alma humana tem uma enorme... É um abismo, não é? Todos nós somos um abismo. Nem ela própria se devia conhecer. E há coisas que por vezes, apesar dela ter feito a biografia, mas com certeza que há coisas que se calhar ela não quis. Sim. Há sempre coisas que são muito nossas só, não é? Sim, não gostaria de ser partilhadas. E a Amália sabia que ia ficar. A Amália sabia que preparou as coisas, tanto que ela diz: não, o senhor é que vai fazer o musical. Mas não teve o bom senso, e peço desculpa desta expressão, de esperar pela estreia. Pois é. Resolveu partir antes. Um mês antes. Foi mesmo azar. Foi azar. Porque eu até... Isso no teatro não se diz, vou já bater. Faz favor. Foi desagradável, pronto. Pouca sorte. Mas eu acho que eu fiz o que ela esperava que eu fizesse. Ela gostava muito dos meus espetáculos. Aliás, lembro-me, me telefonava muitas vezes para casa, por causa que queria oferecer bilhetes à farmacêutica ou aos amigos dela. Ela gostava muito do Passa por Mim no Rossio, viu muitas vezes o Passa por Mim no Rossio e via-te a maldita cocaína. Aliás, é interessante que foi na maldita cocaína que ela obriga o Valentim Carvalho a ir ver o Camané. Foi a primeira vez que o Camané, que ela viu o Camané. Ela gostou muito de ouvir o Camané. Ela era um miúdo. Sim, era um miúdo, era quantos anos tinha? Tinha pai 20 anos. 20 anos, era um miúdo. Mas já tinha bastante. O Zambus também tinha 20 e poucos anos. Sim. Já na Amália. Sim, mas quando ele fez o casting também. Sim, tinha 25 anos, 26 anos. Era um alentejano, portanto, que vinha
e ainda bem que veio e tem ainda muito para dar. Claro. O Filipe é conhecido por nunca recorrer nos seus espetáculos à Direção-Geral das Artes para pedir subsídios. Não, É um ponto de honra. Não, eu sempre fui muito maltratado pelo Estado. Portanto, eu sou uma pessoa muito inconveniente pela polémica. Sou um bocado um enfant terrível. Porque... Isso paga-se? Paga-se. E o êxito paga-se muito. Olha, eu depois do Passa por mim no Rossio nunca mais tive subsídios. Mesmo candidatando-se? Mesmo candidatando, eu nunca tive subsídios. Aliás, os subsídios são miseráveis. Fala-se muito, os subsídio ao dependente, mas o subsídio não dá para nada, não é? Para estes espetáculos, então são miseráveis, porque de facto a cultura é o parente pobre de todos os governos em Portugal, não é só deste, nem Quer dizer, não chega a passar de o nome descredibilizado para Ministério. A nossa cultura ainda é a cultura salazarista, é o futebol, é a estupidificação em massa, quanto pior melhor, e de facto há uma coisa que ninguém perdoa em Portugal, é o êxito. E eu depois de facto tive um êxito fantástico, não Passa por mim no Rossio. Depois disso eu nunca mais tive um subsídio. Estamos a falar anos 90. Sim, 90, nunca mais tive um subsídio. Há mais de 20 anos. Sim, há mais de 20 e tal anos que nunca Mas depois dão subsídios a peças? Isso, dão a quem eles quiserem. Mas dão a peças que estão o quê? Não, dias, não é uma isso? semaninha em Mas cartaz. é porque é para a elite, não é? Portanto, para o povo tem o quanto pior, para melhor. Nós vamos a ver os comícios, agora quando querem ganhar as eleições, e é a pimpalhada toda ali em grande estilo. Mas depois, a cultura é sempre uma classe erudita, uma classe para poucos, não é? Não há cultura, de facto, em Portugal. A cultura continua, como há uma frase horrenda que o Salazar dizia, o Salazar dizia que a cultura era a casaca que se punha para receber visitas. Continua na mesma. Os nossos políticos são muito... E se calhar uma casaca que se virava ao contrário, que tinha duas faces. Sim, talvez. Para não se utilizar a outra. Não, mas eu vou dizer, antes do 25 de Abril havia uma oposição e havia mais público, talvez o público ia quase militantemente aos teatros, aos cineclubes. Agora há muita indiferença. A indiferença das pessoas são muito indiferentes a tudo o que se passa. Depois você veja, os jornais nunca anunciam teatro. Nunca anunciam espetáculos. A rádio também raramente. A televisão, nada. Eu lembro que fui ator durante vários anos e eu vivia da televisão, porque tinha à quarta-feira teatro e tinha, acho que era ao sábado à noite, não me lembro, a grande noite de teatro, a RTP transmitiu os grandes autores portugueses. Hoje em dia nada, não é? Nada, zero. Hoje estamos no zero grau da cultura. Mas não é só os espetáculos. Olha, ainda agora estive no Alentejo, vi ontem, eu vejo as igrejas todas destruídas, o nosso património completamente... A começar pelo convento de Tomar? Então, de Cristo em Tomar, quer dizer... A cultura não é coisa que passe pela sensibilidade dos nossos políticos. Vieram todos do futebol, portanto o que eles gostam é do futebol. Mas depois temos Você veja que companhias tão importantes que como a Cornucópia. Eu fui um dos fundadores. Então, o que é que acha disso do Luís Miguel Sintra, por exemplo? O seu trabalho fantástico. E veja num período tão horrível da vida dele. O João Luís Miguel está doente, não é? E aproveitaram ele estar doente então para destruir tudo, não é? É menos um. Acha que isso foi mesmo consciente? Acho que sim. Acho que foi consciente. Porque não se faz isso a ninguém. Mas faz-se isso. A Amália também vive completamente ostracizada pelo público e pelo poder. Está a falar a seguir ao 25 de Abril. Sim, e mesmo antes, essa coisa, a Amália era o símbolo do regime. Isso é uma estupidez muito grande, não é? A Amália foi também pelo seu grande valor. Não foi o António Ferro que fez a Amália, não foi o Salazar. Aliás, o Salazar nem gostava. Até lhe chamou uma vez a criaturazinha, não é? Olha, uma coisinha desprezível. É uma coisinha desprezível. A cultura,
de facto, eu aflige-me porque eu vejo eu fui professor universitário durante 17 anos e vejo que cada vez as pessoas nem sabem o que é a história de Portugal. Aliás, basta nada, não sabem nada. Tínhamos que não saber a história completa, não sabem o que é um grande escritor. Eu citava nas minhas aulas o António Nobre, ou o Flabela Espanca, ou o Alberto Helder. Ninguém sabia nada, não sabem Filipe, nada, é que eu acho que eu digo isto imensas vezes, já me estou a repetir. Pior do que não saber é não querer saber. Não, porque também não tenho a mínima curiosidade. Também os professores também não têm. Sim, também muitas vezes os professores não sabem ensinar e debitam. Nem estão preparados. Debitam. Eu neste momento eu tenho 4 espetáculos em cena, um dos quais é dedicado ao público escolar, ao público juvenil, que é a Pequena Sereia, que teve 9 meses em cena de lotações esgotadas com espetáculos diários. Eu via os alunos interessados, e alguns professores também interessados, não é portanto, isto que eu vou dizer não é para todos, mas havia outros que estavam completamente desinteressados, os alunos interessados e eles completamente desinteressados. Mas como eu ia dizendo, tenho 4 espetáculos em cena, tenho um espetáculo lindíssimo no Teatro Capitólio, que ninguém também já sabe onde é, que é no Parque Mayer, agora chama-se Teatro Raul Solnado. Ao lado do Maria Vitória? Uma lição de amor, o Olívio Eugênio com a Rita Ribeiro e 2 atores com síndrome de Down, que é um espetáculo lindíssimo, não é um musical, não é um espetáculo para grandes massas, mas é um espetáculo de enorme sensibilidade. Aliás, esse espetáculo que reabriu o Capitólio. Sim, reabriu o Capitólio, mas agora vai ser preciso anos e anos para o público saber onde é que é o Parque Mayer e onde é que é o Capitólio. Não basta só reabrir o Capitólio, porque as pessoas desconhecem absolutamente onde Tem é que o fazer um Parque trabalho de Mayer. sapo outra vez. Não sabem onde é que é o Parque Mayer. Olha, um pai de um ator combinou a produção, olha, esteja no Capitólio no Teatro Raul Solnado, às tantas horas começa o ensaio. Sabe onde é que ele foi parar? À casa do artista. Confundiu Armando Cortês com o Raul Solnado. Bom, portanto, a confusão não é grande. Porque são 2 excelentes e saudosos atores. Sim, mas a localização geográfica que é pior. É pior. E tenho no Casino Estoril o João Baião à frente de uma enorme companhia na Volta ao Mundo em 80 minutos, que é um espetáculo completamente fabuloso, além da Amália. É um espetáculo superior ao que você pode ver no Lido ou mesmo no West End. É um espetáculo com mais de 60 atores, cantores, acrobatas, bailarinos. E eu espero que todos os ouvintes que venham agora passar as férias aqui a Portugal vão ao Casino de Estoril ver o João Baião. Aquilo é mesmo 80 minutos? 80 minutos contados pelo relógio, onde se viaja por todo o mundo. Portanto, é inspirado na Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 dias, mas os 80 dias são convertidos em 80 minutos e depois o João Baião acaba por ganhar a aposta, porque percorre o globo de Olha, ganha a aposta por estar no casino, não é? Exatamente, é uma aposta que ele faz. E portanto, temos ganha. aqui 2 grandes espetáculos, que é a Amália no Teatro Politeama e no Casino do Estoril, a Volta ao Mundo em 80 minutos. Minha querida Alexandra, estamos quase a terminar e o Filipe também. A tua vida dava um filme ou dava um musical? Não, a minha não. Porquê? É uma vida muito normal. Não é? Não tenho, por exemplo, a Amália é uma mulher que teve uma história, uma mulher que nasceu pobre, deu as laranjas, pronto, tem uma história para contar, uma grande história, pronto. E depois subiu a pulso e eram outros tempos. Não, a minha história é uma história de uma mulher Alexandra, perfeitamente o normal. musical já não. Não tem nada para contar, nada de especial. Nem eu contaria também. Precisamos de um Vítor Pavão dos Santos renovado que vá lá ao teu baú. Não. Eu tenho a minha carreira, gosto muito de cantar, vou fazendo estes musicais do Filipe La Féria, faço os meus concertos quando... Já estou mais preguiçosa para isso, diga-se de passagem. Estás com o quê? Com 45, 46? Pois, mais ou menos. Mais para menos. Mas, por exemplo, andar na estrada, eu costumo dizer andar na estrada, é muito, é difícil.
e hoje em dia muito mais, porque a concorrência é tão grande. Há bocado o Filipe falava nesses grandes cantores. Portanto, os nossos meios de comunicação não divulgam os cantores como deve ser. E depois aparecem as pessoas a cantar, pronto, pessoas a cantar... Tira-se uma pedra e está lá um cantor. Isto agora é que eu mesmo às vezes olho para a televisão e digo, mas quem é aquele? Quem é aquela? Porque realmente há imensas pessoas que cantam, não sei se são cantores, há imensa gente a cantar, mas não sei se serão cantores. E, portanto, porque não há divulgação, não há... Antigamente tínhamos programas, há bocado o Filipe falava do teatro que acontecia na televisão, hoje em dia... Mas há muitos programas de divulgação, por exemplo... Não, às 3 horas da noite. Qual? 3 horas da noite. Antigamente havia... Na RTP3 tem, na SIC também tem. Às 2 horas da programas noite. que é com os cantores? Não, estou a falar de teatro. Não, desculpa, meu querido amigo, mas não há nada. Não Às 2 horas da noite, lá vem um senhor ou uma senhora a dizer umas coisas e depois tanto faz ser um espetáculo de um amador como de um grande profissional. E sobretudo estrangeiro. A mim às vezes choca-me profundamente. Por exemplo, cantores do Brasil que nós nem sequer nunca ouvimos falar e têm 5 minutos de grande destaque. Incrível. Por acaso não. Era isso que eu dizia. Isso às vezes... E não há programas musicais. E eu faço ponto de honra aqui neste programa, aqui na RDP Internacional nós estamos, na Rádio Pública, de falar e dar a conhecer coisas em português. Meus queridos amigos, essa para mim é a prioridade. Mas antigamente nós tínhamos, eu lembro quando apareci, havia programas musicais à noite, em horário nobre. Chamadas variedades. As variedades. Havia de fado, havia de teatro, havia de canção. Hoje não há nada, não há programas musicais. Há uns programas à tarde. E de manhã? À tarde e de manhã, ao fim de semana, aqueles programas que eu acho que não têm grande interesse, feitos lá em cima num palco, sim, às vezes numa terrinha. São 6 horas inteiras numa terrinha, num palco, sem condições, sem nada. Portanto, eu acho que os nossos meios de comunicação não divulgam a música portuguesa que se faz. Portanto, não divulgam a cultura portuguesa. Não divulgam. Como vocês quiserem. Aliás, eu também tenho que dizer que eu levei vários anos a convidar o Filipe e o Filipe por várias coisas da agenda. Portanto, aqui estou de pé como as árvores. Exatamente. Outro grande espetáculo fez há uns tempos. Mas é isso. Nós todos temos razão de caixa. Portanto, gostávamos que realmente a música, o teatro, a cultura em si fosse mais apoiada. Mas isso não acontece e penso que cada vez estamos pior. Portanto, aqui há 20 anos atrás havia muito mais apoio aos cantores, aos atores, a nível da comunicação social, a nível das estações de rádio, da televisão, hoje realmente, do que há hoje com isso. E pronto, eu dizia, eu gosto de estar a fazer os espetáculos do Filipe, precisamente porque não sinto esse apoio, já não me apetece muito fazer a estrada, como eu estava a dizer há bocado, porque não me agrada realmente o que vejo. Já passaste essa fase também. e não houve evolução, antes pelo contrário, acho que regredimos um pouco a nível de espetáculos pelo país. Foi isso que é isso que eu tenho verificado. Com menos qualidade, porque as pessoas exigem menos, os palcos, tudo isso eu acho que, tirando, claro, há exceções. Realmente de repente há um grande concerto de um grande cantor, pronto, mas isso é diferente, pronto, e depois temos essas grandes diferenças neste país, que é complicado, isso deveríamos aqui imenso tempo a explicar. São outros 500. Olha, é verdade. Alexandra, vou-te propor aqui ao vivo e a cores, porque estamos também a gravar e a cores, que tu um dia, quando vieres cá, espero que seja brevemente, tragas esses CDs. Esses CDzinhos eu a cantar com uma voz de menininha. Exatamente, aqueles gravados em Moçambique que ninguém conhece, ou há pelo menos pouca gente que se lembra de que tu cantaste. Não eras Alexandra? Não, era Maria José. E outra coisa, acompanhada por uma grande orquestra. Coisa que hoje em dia não há neste país. Hoje é o playbackzinho. Aqui é o playback, ou temos um grupozinho de, pronto, se for cantar fado leve 3 músicos, se for cantar canção leve uma bandazinha de 5, 6, não dá para mais. Não há cachê para mais. E lá, nós éramos, e não há uma orquestra, não, mas é que antigamente aqui também havia a orquestra da radiodifusão, como é que se chamava? Sim, a Orquestra Ligeira. A Orquestra Ligeira, acabou tudo. Dirigida porque estava às belas. É verdade, eu ali estou a cantar. E o Maestro Silva Pereira era a Orquestra Sinfónica. 15 e 16 anos, acompanhada por uma grande orquestra. 3, faltava a Orquestra de Folclore. Pois tudo isso acabou, que ficava na cabeça de alguém, não haver uma orquestra. E eu ali posso trazer, então, acompanhada por uma grande orquestra, dirigida pelo mestre Arturo Fonseca, e depois tínhamos uma outra orquestra que era só de música, só portuguesa, não podíamos cantar, que era a orquestra típica, dirigida pelo mestre António Gavino. Não sei se recordam também desse. Perfeitamente. Em Santarém, ele depois fez a orquestra típica scalabitana. Esta coisa de uma pessoa ter assim alguma memória é uma chatice para alguns, mas é bom para outros. É bom. Até é bom aos nossos conterrâneos. Claro. Comprometes uma coisinha só para ti? Está bem.
Pronto. Combinámos, agora tenho que ir lá procurar disso. Mas tenho lá essas Muito coisas. bem. Muito obrigado, Filipe. Grande Obrigado, sucesso. muito obrigado. Grande sucesso, não, continuação de grande sucesso com a Amália e com todos os outros 3 espetáculos que estão aí para a disposição do público. Minha querida, até breve. Está Até bem? breve. Até Obrigado. breve. Um abraço a sempre. todos. Até sempre. Um grande espetáculo, não se consegue uma entrevista. Qual é? Uma pessoa está a fazer um grande espetáculo. Quanto é que